E aí, bora mergulhar as previsões para Escorpião em novembro de 2026? Olha, se prepara porque este mês promete, viu? Vai ser um período de grandes reviravoltas, um conflito interno bem forte que, por incrível que pareça, abre umas portas sensacionais para o crescimento pessoal. Vamos desvendar isso juntos? Essa frase aqui, ela basicamente resume o mês todo. É essa dualidade que o pessoal de Escorpião vai encarar. De um lado, a intuição tá tinindo, afiada, quase um superpoder. Mas do outro, tem o perigo da coisa explodir em ciúme e em agressividade. É tipo um cabo de guerra, sabe? Entre ter clareza e o caos tomar conta. E é aí que a jornada de novembro acontece. Para a gente entender bem essa jornada, vamos quebrar o mês em 4 partes, beleza? Primeiro, o tema principal. Depois, os perrengues do começo do mês. Aí, uma pausa para respirar e ter uma nova perspectiva. E por fim, o foco total que vai marcar a reta final de novembro. Então, bora para o nosso primeiro ponto. A dinâmica central de novembro é essa aqui. A briga entre uma intuição super afiada e aquela tendência de ir para o lado negativo. Sacar esse conflito é a chave para conseguir passar pelo mês numa boa. Aqui a gente vê certinho os dois caminhos possíveis. Pensa só, de um lado, a intuição funcionando como um escudo, sabe? Desviando os problemas, guiando com tranquilidade. Agora, do outro lado, é o que acontece quando essa mesma energia vira um gatilho para a raiva, para a negatividade. Em vez de proteger, ela prende. A grande lição de novembro é essa: aprender a usar essa sensibilidade como defesa e não como arma. E para ajudar a lidar com essa montanha-russa, a astrologia dá uma dica bem prática: o uso de óleos essenciais. Especificamente o de laranja, que é ótimo para dar um up no humor, e o de cravo, que ajuda a focar e a proteger. É um jeito de buscar aquela harmonia, sabe? De dar uma acalmada nos ânimos nesse mês que vai ser tão intenso. Beleza, agora vamos ver como é que essa tensão toda que tá lá dentro começa a aparecer no mundo real. No comecinho de novembro, esse conflito sai do campo emocional e vira uma coisa bem concreta, batendo direto nas finanças e na carreira. O começo de novembro chega como um verdadeiro teste de fogo. Podem pintar uns obstáculos, tipo negócios sendo cancelados, talvez até uns cortes no salário. O conselho dos astros aqui é bem direto. Calma, paciência. É hora de segurar as pontas e o mais importante, nem pensar em fazer dívida nova. Mas não é um período que deixa a gente na mão, não. A influência de Vênus em Libra entra em campo como um verdadeiro trunfo. É essa energia que vai afinar a intuição, permitindo não só sentir as coisas, mas antecipar o que vai acontecer. É a ferramenta perfeita para planejar os próximos passos e manter o controle mesmo quando tudo parece meio instável. Aí a gente chega no meio de novembro e o ritmo dá uma mudada. Depois daquela pressão toda do início, aparece uma chance de ouro para dar uma pausa, respirar fundo e olhar para as coisas de um jeito novo. E bem no meio dessa pausa, pinta aquela pergunta, né? Aquela pergunta existencial. As dificuldades no trabalho, na grana, acabam forçando uma reflexão mais profunda, que é essa aí. Será que o sentido da vida é só trabalhar? É um tipo de questionamento que pode virar a chave e mudar todas as prioridades. Nesse período, a influência de Mercúrio em Escorpião é uma faca de 2 gumes. Por um lado, a mente está afiadíssima para tomar decisões certas, mas por outro, tem o risco de se perder nos detalhes, nas suspeitas, e isso pode levar a perdas, a atrasos. É preciso usar essa lente para enxergar o caminho luminoso lá na frente, sabe? Manter a perspectiva ampla, sem se deixar engolir pelas sombras do que já passou ou pelas coisinhas pequenas do agora. E com isso a gente chega na reta final do mês. A energia que começou com a intuição, passou para a reflexão e agora vira ação. Uma ação disciplinada e uma preparação super meticulosa. E é aqui que a energia do mês dá uma virada de 180 graus. É impressionante. O lema para o fim de novembro é quase poético: a beleza salvará o mundo. A ideia é deixar de lado, de propósito mesmo, os problemas de trabalho e de dinheiro. O foco vira totalmente outro: criar ordem, criar harmonia, começando já a pensar nos preparativos para o ano novo. E essa preparação vai do mais divertido ao super prático. Envolve desde pensar na decoração da festa até umas tarefas que exigem concentração máxima, tipo corrigir erros antigos, organizar toda a papelada, botar a correspondência em dia. É um mergulho de cabeça nos detalhes. Tá, mas de onde vem essa disciplina toda do nada? A resposta está na influência de Marte em Virgem. Essa energia planetária é o motor que vai dar gás para esse trabalho detalhista.
Para o pessoal de Escorpião, que normalmente prefere intensidade do que ficar olhando as miudezas, isso é uma força que transforma, que dá essa capacidade de focar nos detalhes e organizar a vida de um jeito bem prático. E assim, a jornada de novembro se fecha. Começou com uma intuição super forte, passou por uns testes bem práticos, uma reflexão profunda e terminou com uma fase de disciplina intensa. A pergunta que fica no ar é a seguinte: como é que essa organização toda, essa arrumação meticulosa do final do mês, que foi guiada pela intuição lá do começo, está na verdade preparando o terreno para um novo ano, um ano mais sólido, mais consciente? Fica aí a reflexão para a gente levar adiante.